Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? É uma alegria estar aqui, dia 28 de outubro, já se encerrando. Outubro, novembro, dezembro e acabou o ano, né? 28 amanhã, já estão um dia adiantado. Queridos, quero nesta noite estar dando continuidade. A gente tem falado sobre o tema de coisas que atraem a ira de Deus. E falamos sobre 4 tópicos dessas coisas. Falamos sobre a teimosia, no caso de Moisés, de não aceitar o seu chamado lá no Monte Sinai, e provocou a ira de Deus. A idolatria do povo logo que começou a sua caminhada, e por um pouco de período de ausência de Moisés, o povo já estava idolatrando. Falamos sobre a murmuração. Com tudo aquilo que Deus fazia para o povo murmurava ainda, e a ira do Senhor se acendeu. E por último, nós falamos sobre a questão do orgulho de Miriam, quando ela foi repreender Moisés a respeito da sua esposa lá, cusita, Zípora, e Deus trabalhou na vida de Miriam e do seu irmão Arão. E Miriam, mesmo de alta idade, passou uma vergonha, e também ela sofreu naquela circunstância. Hoje, nós, na 4ª mensagem, por 4 temas, falamos 3 mensagens. Hoje, uma 4ª mensagem. Confesso que essa mensagem me impactou de sobremaneira hoje, de manhã e à tarde. Estudei bastante sobre o texto. Quero orar com os irmãos. O texto se encontra em Números, capítulo 22, versículo 22. E vamos trabalhar o texto. Quero orar. Querido Deus, que o Senhor esteja me dando interpretez e graça, que eu consiga, Senhor, trabalhar esta mensagem de forma que possamos aprender aqui com os fatos e com a história deste personagem bíblico, ó Pai, e que possamos não errar, ó Pai, sabendo daquilo que o Senhor tem para nós. É o que eu clamo agora, em nome de Jesus. Aquieta o ambiente, ó Pai, e que eu consiga trabalhar essa mensagem. Aqui mais um texto da Bíblia, em Números 22, versículo 22, nos diz o seguinte: a ira de Deus se acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor se pôs no seu caminho como adversário, e ele ia caminhando, montado em sua jumenta, e 2 de seus moços iam com ele. Novamente aqui a ira de Deus se acendeu. E por que essa ira de Deus se acendeu? Qual é o motivo dessa ira de Deus sobre este personagem? E a gente vai conseguir entender esse motivo vendo o contexto anterior, os fatos que acontecem anteriormente. Amados, eu vou simplificar. Os israelitas vinham vindo do Egito e vinham conquistando tudo que vinha pela frente. Então, houve um rei chamado Baraque, que ele falou: olha, os filhos de Israel já estão aí à nossa porta, e eles vão invadir aqui. O que nós podemos fazer? E naquele versículo 22, 4, no finalzinho, diz que naquele tempo Baraque era filho de Zippor e era rei dos Moabitas. Moabitas, se você quer saber, sempre foram inimigos do povo de Israel. Mas agora
estavam com medo, que o povo estava chegando. Aí entra o nosso personagem. Quem é esse personagem? Ele se chama Balaão. E ele aqui, no versículo 5 do 22, nos explica só um pouco sobre Balaão. Quem era Balaão? Ele era filho de Beor. Beor era um rei. Ele era um dos filhos de um rei, de Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo. E chamaram dizendo: eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra e está parado de frente de mim, aqui o rei. E aí o rei pega e faz uma proposta para Balaão. Que proposta é essa? Versículo 6: vem agora e rogo-te, amaldiçoes este povo, pois é mais poderoso que eu. Talvez assim eu possa ferir e lançar fora da terra. E olha só, isso é um testemunho de Balaque, porque sei que aquele a quem abençoa será abençoado, e aquele a quem amaldiçoa será amaldiçoado. No começo desta história, amados, aqui Balaão, ele era um homem de Deus, um profeta, e diz que esse profeta tinha 100% de acerto. Tudo que ele profetizava acontecia, tanto que a fama dele espalhou centenas de quilômetros ao redor. Mas o que acontece? No versículo 8, Balaão fala: olha, passai a noite e eu vos declararei a resposta de como o Senhor me falar. 22:8. Então os principais dos moabitas ficaram com Balaão. E Balaão consultou a Deus. E Deus veio a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Essa pergunta já nos diz muito, amados. Porque eu imagino aqui que Balaão sabia quem era Balaque, sabia o que estava acontecendo e sabia o que Balaque queria. Mas mesmo assim, ele vai consultar a Deus. Então Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo saiu do Egito e que cobria a face da terra, vem agora e o amaldiçoa. Talvez eu possa pelejar contra ele e lançar fora. Observem bem, versículo 12: disse Deus a Balaão, olha o que Deus diz, enfatizo, hein? Não irás com eles, e também nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Quer dizer, Deus fala: ó, você não vai amaldiçoar, e esse povo ainda é bendito. Você sabe que esse é o meu povo. Agora, amados, vem aqui o quinto, a quinta coisa que provoca a ira de Deus. E qual que é? Vocês imaginam o que é? Vou falar agora: a vontade própria. Cada um de nós temos uma vontade própria. Deus nos dotou de vontade, Deus nos dotou de escolhas. E muitas vezes a nossa vontade não bate com a vontade de Deus. Eu gosto de frases de impacto. Existe uma frase que fala assim, ó. É uma pergunta: céu ou inferno? Interrogação. Castigo ou recompensa? Interrogação.
E aí vem o fechamento, ou apenas o resultado das suas escolhas. Amados, nós podemos ter o céu e nós podemos ter o inferno conforme a nossa escolha, mas a nossa escolha passa por o quê? A nossa vontade. E a vontade de Balaão aqui, ela começa a se despontar nos versículos seguintes. Aqui, 14 do 22, levantaram-se, pois, os príncipes moabitas e foram a Balaque e disseram: Balaão se recusou a vir, mas antes eu esqueci. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque, olha só, não é que eu não quero, eu até queria. Olha o tanto de coisa que vocês trouxeram para mim aí, mas porque o Senhor recusa a deixar-me ir convosco. O Senhor recusa a deixar-me ir convosco, deixou uma deixa para o rei de Baraque. Por quê? Talvez o rei de Baraque falou o seguinte: olha, eu estou acostumado com feiticeiro, eu estou acostumado com pagar para fazer as coisas para pessoas sem escrúpulos, e eles colocam um preço. Talvez o preço que eu mandei era muito pouco. Daí ele pegou pessoas mais honradas, diz o texto. Porém, versículo 15, Balaque prosseguiu ainda em enviar príncipes mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não demore. Olha, por que você está demorando? Não demora aí não, em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei o quê? Tudo. Você põe o preço. Que me disseres: vem comigo, roga-te e amaldiçoa esse povo. Aí começa a derrocada de Balaão, amados. O que Deus tinha falado? Deus tinha falado: não, esse povo é bendito, não vai. E no Balaão, ele no versículo 18 respondeu os servos de Balaque: a princípio, ainda que me deste sua casa cheia de prata e de ouro, não poderia obedecer o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena e grande. Tá? Ele colocou a sua posição, mas daí ele desfez essa posição. Veja o versículo 19: agora, pois, rogo que vocês fiquem aqui comigo esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Amado, você acha que Balaão, Deus por acaso é um Deus que volta atrás, que mente, que... Balaão sabia, só que Balaão queria convencer a Deus: eu vou lá, só eu indo lá, que mal tem, né? E Deus sabe as coisas do nosso coração, infelizmente, amados. E às vezes Deus nos permite para nos dar uma lição, um corretivo, só para saber em que pé a gente está. E olha só o que acontece. Eu gosto de pormenores do texto. Hoje à tarde eu estava ali na rede, em casa, estava uma fresca, estudando, e no versículo 20 diz: veio, pois, o Senhor a Balaão na noite e disse: já que aqueles homens vieram te chamar, levanta e vai com eles,
todavia farás o que eu disser. Versículo 21, eu gosto de ver detalhes, amados. Então Balaão se levantou pela manhã, abardou a sua jumenta e se foi com os príncipes. Balaão não esperou nem os príncipes chamar, amados. Ele simplesmente, rapidão, já era o que ele queria. Ele se levanta, pega a jumenta e vai. E aí chega no ponto que nós começamos, que a ira de Deus, ela se acende. E aqui eu quero falar a respeito de 10 motivos porque a ira de Deus se arrependeu, mesmo dentro desse texto. Primeiro motivo é o desrespeito de Balaão pela palavra de Deus, que na integridade o proibiu aqui no versículo 12. E também ele quis consultar novamente. Segundo, a sua cobiça pela recompensa. Amados, Balaão, ele, embora já era tido como um filho de rei, mas provavelmente ele não era um dos primeiros, então ele era mais um. Era um príncipe. Provavelmente não tinha uma vida tão ruim, que os profetas não viviam mal, mas eu imagino que ele desejava. Quem de nós não deseja uma vida muito melhor? Mas o problema é o preço, né? O problema é o preço. Aqui. E no versículo 19 nós vemos certamente uma hipocrisia dele tentar persuadir Deus para que o tentasse. Em terceiro lugar. Em quarto, o seu desejo é a tentativa de amaldiçoar Israel. Logo mais à frente. Ele tentou várias vezes, por vários ângulos. Ele queria porque queria. A sua obstinação em contrariar a ordem de Deus. Se a gente lê o contexto, eu li o contexto inteiro, até do 19 ao 35, sua recusa em esperar o chamado dos homens e se levantar cedo e ir com os inimigos, sua tentativa de fazer com que Deus cooperasse com eles através de repetidos sacrifícios, para que então pudesse receber a recompensa, e a sua vontade de usar todos os meios para receber a sua recompensa. E olha só, amados, eu aprendi um pouco mais. Após esse texto, a ira do Senhor, a partir do versículo 23, acontece algo. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na sua mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta e fez ela retornar pelo caminho. Vou acelerar, que o nosso tempo olha só, a primeira vez a jumenta desviou e Balaão espancou. 24. Mas o anjo do Senhor se pôs em uma vereda de vinhas, havendo uma parede de uma banda e de outra. Quando o anjo pôs num lugar que não tinha muito como a jumenta fugir, e vendo a jumenta, o que ela fez? Ela se apertou na parede. E quando ela apertou a parede, o pé de Balaão, pois esse tornou a espancar. Amados, quando a nossa vontade própria está atuante, você não vê as coisas acontecer. Acontece errado, acontece errado, acontece errado, acontece errado.
coisa que nunca aconteceu, acontece porque depois nós vemos a jumenta falando com Balaão: olha, eu sempre fui sua jumenta e nunca aconteceu isso. Amados, quando você quer uma coisa, para algumas pessoas não importa se está indo para a morte, para o precipício, ela troca tudo. Mesmo que já foi de Deus, mesmo que é uma bênção, ela fica cega e caminha para a morte. E é o que Balaão estava indo, em nome de Deus. Olha só. Então, o anjo do Senhor passou-se mais adiante em um lugar estreito. E vendo a jumenta, o anjo, novamente. Então, 26. Passou adiante, vendo a jumenta num lugar estreito, no caminho, e se desviou para... Não, estou lendo rápido. Então, o anjo do Senhor passou mais adiante e se pôs em um lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Ela desmontou, amados, empacou, e a ira de Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com o bordão pela terceira vez. Aí acontece algo que nem Balaão contava. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Amados, muitas vezes tem que acontecer algo do outro mundo para a gente cair em si, hein? Abriu a boca da jumenta e disse: Balaão, que eu te fiz para me espancar já 3 vezes? Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, quem dera eu tivesse aqui uma espada, porque eu já tinha te matado. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou tua jumenta em que cavalgaste por toda a vida até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim? Ele respondeu: não. Amados, olha só, o que a vontade própria faz? Pode acontecer o inacreditável e a pessoa ainda não vê. Se você vê somente a partir do versículo seguinte, no qual diz: então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor com a espada desembainhado. E aí, o que acontece quando a gente, ele cai no chão, se inclinou, se prostrou? Então o anjo disse: porque já 3 vezes espancastes a jumenta, eis que saí para ser teu adversário, porque teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu 3 vezes e se desviou. Uma jumenta. E se não tivesse desviado, eu agora te mataria e deixaria ela viva. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava neste caminho para se opores a mim. Agora, se lhe parece mal, ele ainda não tinha certeza. Mas você imagina? Deus tentou matar e ele ainda não tinha certeza. Ele queria ir. Se te pareces mal, aos teus olhos eu vou voltar. Eu acho que quase chorando. Aqui. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com esses homens, e somente pela palavra que eu falar a ti. Assim Balaão foi com os príncipes de Baraque. Amados, algo que eu vejo interessante é que Balaão, depois dessa passagem, ele nunca mais foi o mesmo. Ele até então era conhecido por acertar tudo. Agora, eu comecei a ver alguns textos depois. A fama de Balaão, amados,
ela percorreu a Bíblia de forma negativa. Por quê? Porque Balaão, depois disso, eu acho que ele se corrompeu. E se você vê em Números 31, versículo 16, aqui, eis que estas foram as que por conselho de Balaão deram ocasião aos filhos de Israel prevaricar contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve aquela praga a toda a congregação. O que aconteceu? Balaão, ele deu um conselho numa guerra, a qual nós vamos falar o texto depois, que outra ira do Senhor veio sobre o povo. E por toda a Bíblia, bem lá na frente, também, vamos ver, eu marquei mais duas passagens, já estou concluindo. Em 2 Pedro, capítulo 2, olha Pedro, já no Novo Testamento, que diz sobre Balaão: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. E mais ainda, aqui em Judas, capítulo 1, versículo 11: ai deles, porque entraram no caminho de Caim e foram levados pelo engano e o prêmio de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. E mais ainda, em Apocalipse 1, versículo 14: contudo, umas poucas coisas eu tenho contra ti. Aqui ele falando para as igrejas lá: seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios, idolatria e prostituíssem. Eu vou falar um pouco mais na próxima mensagem, se for o que Deus me permitir a dar continuidade. São 12, falamos 5. Amados, que nós tomemos cuidado com a nossa vontade própria. A vontade própria do ser humano, ela pode tirar a gente do caminho do Senhor. Amados, e não é cuidado, existe aquele ditado: aquele que está de pé, para que não caia. Existe a possibilidade de a gente estar indo acertando e ceder. O diabo não precisa de muito, amados. Ele precisa de um escorrego teu e da permanência sua nesse escorrego. Amém? Que nós possamos refletir durante essa semana. Amados, eu nem dormi, me deu dor de cabeça quando eu estudei essa mensagem. Até porque essas 5 mensagens, Deus fala com a gente também, e a gente tem parte de culpa nisso. E se Deus fala, é para a gente nos prevenir e sair desse caminho. Não quer dizer que a gente não pode fazer escolha. O que a gente não pode fazer é a escolha indo contra a vontade de Deus. Aprovar o inaprovável. Amém? Glória a Deus. Mas quero passar os avisos. Quarta-feira, culto de campanha. 7 horas da noite, 19 horas. Escola Bíblica Dominical, domingo que vem. Escola Bíblica Dominical, 9 horas. Culto de louvor e adoração, às 6 estou aqui, geralmente antes das 5h30. E também, lembrando os amados, distribuo os convites, aniversário da igreja, vou colocar no grupo da família hoje, em outros grupos que eu tenho, para ir lembrando. E vai lembrando até antes do dia. A pessoa só não vai vir se ela não quiser, para não dizer que não foi avisada, né?
amados. Amém? E queremos ver a igreja cheia, queremos um culto de ação de graça abençoado. Glória a Deus. Agradeço pela vida de cada um, amados, por aqui estar. E louvo ao Senhor por esta porta estar aberta. E por fazer aquilo que eu amo, estar aqui e ter vocês como uma família. Fala, Marta. Mas que a gente vai comemorar dia 10 hoje, completa-se 14 anos da igreja. Ah, é hoje que completa. Não é? Nós vamos comemorar dia 10, mas é hoje. Vamos terminar com a oração. E que, amados, eu sou grato a Deus. É um bom tempo e pretendo ficar até quando Jesus me chamar e se assim as condições permitirem. Amém? Querido Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por este lugar. Obrigado por esta vidas que aqui estão. Obrigado porque certamente muitas vidas ainda chegarão a este local, Pai. Nós temos pressa, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, até porque a Tua palavra diz que é o Senhor que vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Que possamos fazer a nossa parte e que o Senhor possa ir adiante de nós nesta semana, possa ministrar ao nosso coração, possa nos direcionar, Pai. Ajude-nos, Senhor. Aprendemos 5 coisas que atraem a ira do Senhor, que nós possamos desviar todo dia dessas coisas, Pai. É o que pedimos em nome de Jesus. Nos fortalece e nos proteja durante esta semana. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações, intercessões do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém, amém. Muito obrigado.